Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Que noite gloriosa, hein? Os anjos estão em festa. Tem muita coisa nas escrituras que eu não entendo, muita coisa. Uma delas é que a Bíblia ensina que os anjos dos céus se alegram quando a gente exalta o Senhor, quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente ama o Senhor. Os anjos, há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, diz a palavra do Senhor. Hoje à noite eu queria te convidar para que você se voltasse para Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 26. Quantos têm o livro de Deus? Ergam-no. Glória a Deus. Está muito bonita a igreja hoje à noite. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Texto muito conhecido também dos irmãos. Eu leio a partir da Ara, você acompanha na sua tradução. Diz assim a palavra: se alguém supõe ser religioso ou espiritual, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Pai, fala conosco hoje à noite, Pai. Os teus filhos não vieram aqui me ouvir, eles vieram ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala aos nossos corações. Queremos receber de ti a graça do alto. Queremos ser transformados pelo teu Espírito Santo, Pai. Inunda-nos, Pai, e fala agora com teu povo, para a tua honra e glória, em nome e pelo amor de Jesus. E o povo de Deus apoiando diz: amém. Você acredita nesse texto que nós lemos? Você crê nisso? A Bíblia está dizendo, eu vou ler aqui numa outra versão: se alguém pensa que é crente, digamos, vou usar um outro termo, se alguém pensa que é religioso e que não sabe controlar a língua, a sua religião não vale de nada. Ele está se enganando. Quais seriam as marcas de alguém que não domina a sua língua? Sim, pastor, eu entendi, é para dominar. O que é não dominar a língua? Nós não dominamos a língua se nós olharmos o contexto imediato, nós lemos o versículo 26, se nós considerarmos o 27, quando nós não ajudamos de forma prática o nosso próximo, o que nós dizemos não é verdade. Também nós não dominamos a língua quando fofocamos, quando mentimos, quando chamamos palavrões, quando murmuramos, quando falamos mal de outrem, quando contamos piadas sujas, quando gritamos desordenadamente, quando nós nos gabamos das nossas habilidades, dos nossos títulos, dos nossos feitos, quando difamamos, quando semeamos discórdia, quando zombamos dos outros, quando reclamamos, enfim, nós pecamos quando usamos a língua descontroladamente. Falaremos um pouco mais do pecado eleito daqui a pouco. No dia 31 de dezembro de 2018, exatamente 5 anos atrás, eu disse as seguintes palavras neste púlpito. Abre aspas: qual seria a melhor resolução que você poderia tomar nesta virada de ano?
Empresas tendem a fazer inventários no final de cada ano. Algumas pessoas, como eu, fazem exames de saúde no final do ano. Nem sempre eu tenho mantido, mas eu gosto de, ao final de cada ano, fazer exames. E muita gente faz resoluções. Eu faço resoluções. Estava conversando com a minha esposa ainda há pouco. Todo dia 31 de dezembro a gente senta para conversar, e eu pergunto para ela como é que foi, como que eu posso melhorar como esposo, quais foram as falhas. E aí então a gente conversa um pouco, como que nós podemos ser melhor, eu enquanto esposo e ela enquanto esposa. São resoluções que nós fazemos ou tendemos a fazer no final do ano. Na data que eu acabei de me referir, 5 anos atrás, 31 de dezembro de 2018, eu propus que vocês escolhessem um pecado qualquer e declarassem guerra a esse pecado, fosse o pecado qual fosse. Naquela ocasião, 2018, nós vimos que Jesus veio a esse mundo para nos salvar do pecado, e não para nos levar para o céu, para nos arrancar do pecado. Ele será chamado Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. E nós vimos também que nós somos libertos do pecado com o auxílio do Espírito Santo. Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nenhum crente, nenhum cristão verdadeiro pode ser escravo do pecado. Das duas, uma: ou o diabo é mais forte do que Cristo, ou Cristo é mais forte do que o diabo. Não pode ter meio termo. Se eu sou um crente verdadeiro, eu não posso ser escravo do pecado. Então, nós colocamos diante da igreja que você escolhesse. Um ano depois, exatamente, no dia 31 de dezembro de 19, eu sugeri um pecado. Ao invés de eu deixar na mão de vocês, eu sugeri que nós lutássemos contra um pecado durante 2020. Quem lembra aqui do pecado que nós sugerimos? Murmuração. Olha, o povo está afiado. Nós elegemos o pecado da murmuração para lutar. Murmurar é reclamar. Não presta, está ruim, não gosto. Esse foi o pecado que nós escolhemos, um ano depois de abrirmos guerra contra o pecado. O texto que nós escolhemos naquela noite foi Filipenses 2,14, onde há uma ordem, não uma sugestão: fazei tudo sem murmuração. Tudo. Reclamar ou murmurar é pecado. Por que nós não levaríamos a sério quando Deus diz não furtarás? A gente leva a sério. Não matarás. Deus diz não murmurais. Não murmurarás. É o mesmo Deus que diz. E nós então, durante aquele ano, lutamos. E muitas pessoas levaram a sério esse desafio. E eu ouvi de alguns lábios: pastor, eu tenho vencido esse pecado. Isso, a murmuração diminuiu na minha casa. Que bênção! Esse é o cristianismo verdadeiro. 31 de dezembro de 2020, eu estava hospitalizado e a sequência foi interrompida. No ano retrasado, 31 de dezembro de 2021, nós lançamos outro gigantesco desafio. Alguém lembra qual foi o desafio que nós lançamos? Olhos puros. Olhos puros foi o desafio que nós colocamos diante da igreja. Cristo deu enorme ênfase à necessidade de buscarmos pureza. O próprio Jesus diz em Mateus 5:27, palavras do Cristo: ouça, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério.
Eu, Jesus, lhes digo: todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, com cobiça, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora, pois é melhor você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo lançado no inferno. A imoralidade sexual tem crescido assustadoramente, com a pornografia sendo o principal vilão. Uma das marcas principais de um cristão verdadeiro é que ele vai lutar para ser puro. Todos os pornógrafos e imorais caminham para o inferno, independente de ser membro de igreja. Se quisermos escapar das chamas do inferno e da companhia do diabo, precisamos buscar pureza. No ano passado, 31 de dezembro de 22, tivemos outro desafio diante da igreja. Alguém lembra qual foi o desafio? Ansiedade. Nós estudamos naquela ocasião, vimos que a palavra do Senhor diz em Filipenses 4:6: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansioso. É o mesmo Deus que diz: não matarás. Não matar, a gente leva a sério. E a gente tem que levar a sério também o comando: não andeis ansiosos. Qual o motivo que a maioria dos cristãos andam ansiosos? A razão da ansiedade é a falta de segurança no amor do Pai. É isso que nos leva à ansiedade. Parece que temos dificuldade de crer no amor de Deus quando sabemos que o pior pode acontecer. A fim de vencermos a ansiedade, é importantíssimo entendermos duas coisas. Primeiro, a ansiedade é pecado. Enquanto eu não enxergo a ansiedade como pecado, eu nunca vou vencer a ansiedade. Isso é muito importante. Enquanto eu achar que a ansiedade é simplesmente uma preocupação legítima, um nervosismo que todo mundo tem, eu não vencerei essa praga na minha vida. Andar ansioso é desobediência. Andar ansioso, obviamente, é o direto oposto do comando: não andeis ansiosos. Quando nos sentimos ansiosos, devemos pedir perdão ao Senhor. Se for preciso pedir perdão 10 vezes no dia, vamos pedir perdão 10 vezes no dia. Segundo ponto, é possível vencer esse pecado. Talvez você receba outra vez essa notícia estarrecido. Eu me lembro quando terminou o culto, ano passado eu estava lá embaixo, e veio um irmão crente velho, crente muito antigo. Ele disse: pastor, eu nem sabia que a ansiedade era pecado. Eu nem sabia. É possível vencer. É algo desafiador, porém vencível, conquistável. Veja, Deus não nos dá um comando que nós somos incapazes de cumprir. Nenhum pai terreno, como eu e você, nenhum pai manda um filho de 3 anos carregar uma saca de cimento de 50 quilos. Por que um pai não manda a filha de 2 anos carregar uma saca de 50 quilos? Porque ele sabe que ela não pode, obviamente. Deus não nos manda fazer alguma coisa que nos é impossível fazer. Pode ser que demore a gente conseguir a vitória, sim. Pode ser que demore muito tempo, mas é possível. E nós precisamos olhar para a ansiedade como um desafio para a gente vencer, para a gente avançar. Eu posso testemunhar diante dos irmãos que as minhas murmurações de 2000 em diante para cá caíram tremendamente. Eu não venci completamente, mas se tornou ínfima. Eu me lembro da última vez que eu murmurei
sem palavras. Nós estávamos no shopping, eu e a minha esposa, com muita coisa que tinha que ser feita. E dentro do carro, ela disse: olha, tem que ainda pegar a roupa. Lá embaixo, estava no terceiro andar, muita coisa. E eu fiz uma cara assim de desgosto. Se você está murmurando. Então foi mais uma expressão de descontentamento. De fato, é uma maneira de murmurar. Mas houve uma queda brusca nas minhas murmurações. E eu espero que nas suas murmurações também. Hoje, 31 de dezembro de 2023, temos um novo desafio proposto. Qual é o desafio para esse ano? Domar a língua. Sim, domar a língua. Não é fácil, hein? Olha aqui o texto. A língua como evidência do cristianismo verdadeiro. Como assim, pastor Raik? A língua. Se alguém acha que é cristão e não busca dominar a língua, eu estou parafraseando o que Tiago diz, está se enganando. Está se enganando. Se alguém acha que é religioso, espiritual, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua espiritualidade não vale de nada. Quais são os desdobramentos disso para mim e para ti? Veja as consequências deste ensino. Você pode ser batizado. Agora eu vou trocar em miúdos, tá? O que está aí nesse título atrás de mim, eu vou trocar em miúdos. Você pode ser batizado, membro desta ou de qualquer igreja presbiteriana, espírita, católico, batista, assembleiano, quadrangular, desigrejado, nunca igrejado, etc. Essas credenciais não valem nada se você não domina a língua. É o resultado do que Tiago está dizendo. A coisa não para por aí. Você pode ser pastor como eu, fazer boas obras, ser dizimista, tocar na igreja, ser diácono, ser voluntário em trabalhos de caridade, ser padre, ajudar pessoas carentes, ser bispo, arcebispo, ser ministro de música como Cláudio, ser ministro do que quer que for, nada interessa nada, tudo não passa de perda de tempo. É a implicação do que ele está dizendo aqui. Aquele que não domina a sua língua, parafraseando Tiago, o seu cristianismo vale zero. Vale zero. Meus irmãos, estamos indo, mas isso é muito sério, meus irmãos. Eu tropeço muito com a língua. Será que eu estou sozinho ou você tropeça também? A pergunta legítima que talvez você esteja se fazendo e que eu me fiz é: qual a razão dessa radicalidade com respeito à língua? Por que esse pecado? Por que não aquele que é um adúltero, o seu cristianismo não vale de nada? Ou aquele que é um ladrão, o cristianismo não vale de nada? Ou aquele que não faz caridade, o seu... Por quê? Porque ele não diz nada disso. Ele diz aquele que não refreia a sua língua. Por quê? Você pergunta, tanta importância, tanta ênfase neste pecado, tu vais ficar surpreso de saber a razão. Sabe por quê? O controle da língua leva você à perfeição. Sim, assim como o descontrole da língua descontrola todo o corpo, o controle da língua gera a perfeição do homem. O controle da língua gera controle de todo o ser. Olha o que Tiago diz em Tiago 3:2. Olha o que ele diz, palavras tremendas. Todos nós tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar,
tal homem é perfeito. Eita! Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. A tradução da NBV, e eu dei uma massageada nela para ficar ainda mais clara, diz assim: todos nós cometemos erros ou pecados. Se alguém não pode dominar a sua língua, isso prova, se alguém pode dominar a sua língua, isso prova que ele tem perfeito domínio sobre si próprio, em todas as outras áreas. Olha que coisa! Você quer ser perfeito? Eu quero pelo menos caminhar na direção da perfeição. Começa pela língua. O apóstolo Tiago nos ensina que grandes navios são controlados por pequeno leme. A ênfase aqui é entre a grandiosidade do navio versus a pequenez do minúsculo leme. É isso que acontece com a língua, diz Tiago. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Resumindo, tudo que vimos até aqui sobre a língua, o controle da língua leva à perfeição. O descontrole da língua é o pecado que nos destrói completamente. Então, como podemos controlar a nossa língua? Essa deve ser a sua pergunta prática. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito. Do contrário, a derrota é certa. Veja, aquilo que eu encho o meu coração, eventualmente sairá pela minha boca. Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E enquanto eu estava trabalhando nisso aqui, eu me lembrei dos meus dias que eu falava de rock o tempo todo. Eu só falava de rock o tempo todo. Eu ouvia Led Zeppelin, Deep Purple, eu ouvia Black Sabbath, e eu só falava nesse assunto. Por que eu só falava nesse assunto? Porque eu comprava material desse, eu tinha umas pilhas de biografia de rock dos meus. Então, o meu coração estava cheio daquilo, eu falava daquilo. Isso faz sentido para você? Você fala, a sua língua vai falar daquilo que você está cheio. Se você está cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, buscando diariamente o Espírito Santo, vigiando a sua língua, você vai falar coisas de Deus, porque a boca fala do que o coração está cheio. Depois da minha conversão, eu fui gradualmente abandonando tudo que me afastava de Deus. Toquei fogo no matéria, fiz uma fogueira. Eu tinha os discos de vinil, disco preto de vinil, eu tinha material importado, fiz uma fogueira no quintal, toquei fogo em toda aquela ali. Eita glória, foi uma libertação. Foi uma libertação. Aquilo custou uma grande fortuna para mim, que eu colecionei ao longo de muitos anos. Foi claro ali que tinha muito dinheiro ali, mas foi uma libertação. Eu não estou mandando você fazer isso, não estou sugerindo que você vai, mas para mim foi uma libertação para mim. E eu ainda fiquei com alguns artistas que eu ainda meio idólatra. Eu ainda separei alguns. Para minha vergonha, né? Mas eventualmente eu abandonei tudo. A batalha contra o pecado é renhida, mas com a ajuda do Espírito Santo a vitória é certa. Preste bem atenção no que eu disse. A batalha é renhida, a luta é intensa, a guerra contra o pecado da língua é dificílimo, se não impossível. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado animais selvagens, pássaros, animais que se arrastam pelo chão, mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém pode controlar. Tiago 3, 7 a 8. A Bíblia diz que a língua é um agente de destruição dos outros e de nós mesmos. A língua
é um mundo de maldade, mas também a língua é um agente de união e edificação, como nós vemos ali no Pentecostes. E o mesmo poder do Pentecostes que uniu o povo numa só língua está disponível para mim e para você. E como fazer isso, pastor Raik? Através da busca do poder do Espírito Santo diariamente, do enchimento da palavra de Deus e da vigilância. 3 coisas: a busca do poder do Espírito Santo diariamente. Senhor, me enche do Espírito Santo todo dia. Eu te aconselho, como eu já disse muitas vezes aqui nesse púlpito, acordou de manhã, cara no chão, sai da cama, cara pregada no chão. Senhor, me ajuda, me enche do Espírito Santo hoje, me ajuda a tentar chegar no final desse dia sem pecar, só no poder do Espírito Santo. Eu não posso fazer isso no braço. E aí a leitura da palavra para me alimentar. E vigilância. Vigilância, você escreve lá uma nota lá no seu computador, aqueles papelzinho que você prega. Cuidado com a língua. Olha aí, palavra frívola. Cuidado com a língua. Vigilância são as três armas que você vai usar para ser um vencedor. Precisamos ser intencionais na busca por este poder e na vigilância dos nossos lábios. O trabalho de conquista do pecado começa no coração. A minha vida, os meus planos, tudo precisa ser rendido ao Senhor Jesus Cristo. Ele tem que reinar no meu coração como meu Senhor. Ou o Senhor Jesus é o meu Senhor, ou eu sou idólatra. Não tem meio termo. Ou o Senhor reina, ou então eu sou idólatra. Com Jesus no trono do meu coração, agora eu preciso me encher de sua palavra diariamente, buscando a ajuda do Espírito Santo sempre. E eu preciso vigiar a minha boca. Eu tenho feito alguns avanços nessa área da minha vida. E você que me ouve? Você que me ouve? Este é o pecado que eu vou lutar para avançar ainda mais em 2024. Vamos juntos nessa batalha? Qual seria a melhor resolução que você poderia tomar nesta virada de ano? Eu pergunto. Empresas tendem a fazer inventários no final do ano. Algumas pessoas fazem exame de saúde no final do ano. E muitas fazem resolução, como eu estou propondo para você nesta noite. A melhor resolução que nós poderemos fazer hoje à noite é lutar contra tudo que nos afasta de Deus. E neste 2024, o pecado escolhido é o controle da língua. Vamos juntos em nome de Jesus, amém? Está feito o desafio aos irmãos, e como temos feito há muitos anos, depois que o desafio é feito, nós somos convocados a nos ajoelhar e romper o ano diante do Senhor. Se você não quiser fazer, você não é forçado, mas se você quiser se ajoelhar agora, nós vamos romper o ano. São 11h59, se você quiser romper o ano de joelho diante do Senhor, fique muito à vontade. Se você não puder, não tem problema. Vamos orar juntos, vamos buscar o Deus vivo. Rompe a aurora, vai-se embora, mais um ano de labor. Não temamos, prossigamos, pois o nosso general é o Senhor. Pai querido, nós nos prostramos diante de Ti, não apenas dobrando o joelho físico, mas também dobrando o joelho dos nossos corações. Queremos confessar com os nossos lábios que Tu és o nosso Senhor, Tu reinas nos nossos corações, e nós queremos entregar este ano a Ti, papai, este ano que está rompendo. Queremos que Tu nos receba no Teu trono santo, nos acolhe, nos dá força, para que possamos vencer os nossos pecados. Nos ajuda a lutar contra o veneno da língua, Pai, a começar de mim,
Me ajuda, papai, preciso de ti, não tenho forças sozinho, preciso da tua ajuda. Enche-me do teu Espírito Santo, enche os meus irmãos do teu Espírito Santo, nos ajuda para que sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Queremos envergonhar a Satanás e queremos alegrar ao Senhor Jesus, nos ajuda a fazê-lo. Consagramos este ano que está abrindo a ti, papai, vem ter conosco, vem sobre nós, enche-nos do teu Espírito Santo, é o que nós te pedimos, no nome e pelo amor de Jesus. E o povo de Deus a uma só voz diz: amém. Meia-noite, todo mundo de pé. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus. Só um minuto que nós vamos cantar. Ainda não terminou o culto. Nós vamos louvar ao Senhor agora, ano novo. Cláudio, arrebenta, Cláudio. Rosângela não deixou pedra sobre pedra. Glória a Deus. Olha, só uma coisa. Antes de você ir embora, eu vou fazer um desafio. Se você enxergou alguém que você não conhece, fale com ele, visitante, ou então venha dar um abraço aqui nos novos membros da igreja. Se você encontrar com eles descendo, dê um abraço. Deus te abençoe. E eu quero dizer a você, feliz ano novo. Estamos juntos para mais um ano caminhando na presença do Senhor Jesus juntos. A igreja é isso, é o corpo juntos. Amém? E agora que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Deus o Filho, a força, a unção, o encorajamento de Deus o Espírito Santo, que é a divina Trindade, Criador,
Redentor e Consolador, que o grande Deus Trino, primeira, segunda e terceira pessoa, Pai, Filho e Espírito, nos acompanhe neste ano, até nos vermos brevemente, em nome de Jesus, amém. Dê um abraço no seu irmão, glória a Deus.